Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Shimura, estou aqui no QG Concurso para passar para vocês hoje uma série de informações muito legal, tá? Informática dentro aqui da nossa missão Polícia Militar. E o que você vai ver hoje? Bom, você irá ver uma série de informações, estatísticas, dados, aquilo que é relevante e também algumas questões para você já ter uma ideia, né, de como que será a sua prova, tá? Mas antes da gente começar, vamos dar, no caso aqui, um recadinho muito importante para você, tá bom? Bem, as inscrições para o curso da PM já estão abertas, então não perca essa oportunidade, tá? Tem aí o link fixado nos comentários, tá bom? E vai passar aqui também no chat. E quando você fizer essa inscrição no link, tá? Você irá receber um mini curso, né? Um mini curso aqui para a Polícia Militar de São Paulo. E nesse mini curso você vai ter o edital verticalizado, você vai encontrar informações acerca da sua organização de estudos, dicas, né, para a disciplina de português, dicas para a disciplina de informática e também para as demais disciplinas. O que você pode focar, tá? O que você pode fazer para colocar a aprovação lá no seu objetivo, ok? Na sua realização. Não é um concurso difícil, é um concurso concorrido. Não é um concurso impossível, é um concurso possível. Veja que todo ano, né, a gente tem ali 2.000, 4.000 aprovados, tá? Que também irão passar por outras fases ali na frente. Mas o primeiro passo qual que é? O primeiro passo é você participar desse Missão PM São Paulo, tá? Se tornar um soldado de segunda classe, e aí você ingressa, e aí você poderá depois, né, ir para qualquer uma das divisões que existem dentro da Polícia Militar de São Paulo, tá? Pessoal que tem formação superior consegue transferência para outras divisões ali, né? Tem bombeiro, tem polícia militar rodoviária, tem a polícia ambiental, tá? Então, tem a própria ronda ostensivas, tá? Tem o BAEP. Então, existem várias divisões dentro da polícia militar, mas tudo começa com esse primeiro passo, né? Você está inscrito aqui no Missão PM São Paulo, estudar, ser aprovado na prova objetiva e daí em diante são outros passos, tá bom? Bem, vamos falar então aqui sobre o edital da PM, né, na parte de informática, ok? Informática caem os seguintes tópicos: Windows, né, pode ser o Windows 10, agora deve vir o Windows 11, conceitos de pastas, diretórios, arquivos, atalhos, tal, tal, tal. Isso aqui é um edital padrão, tá bom? Para concursos da Fundação VUNESP. Só mais o meu concurso será pela Fundação Getúlio Vargas, tá? A Polícia Militar de São Paulo, ela alterna, tá, entre as duas bancas, entre Fundação VUNESP e Fundação Getúlio Vargas, pois o processo de seleção é um processo demorado, tá? Então, às vezes, o edital anterior, né, ele está em andamento pela Fundação Getúlio Vargas, aí ele chama a VUNESP para poder abrir um novo edital, tá? Para não parar, digamos assim. Até porque se a outra, né, a Fundação Getúlio Vargas abrir um novo edital com o outro edital anterior em andamento, pode gerar confusão, né, pode gerar desinformação. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas como que abriu um novo concurso se o outro ainda está em andamento, né? Aquelas discussõezinhas que a gente vê em grupos de WhatsApp, tá? Então fiquem atentos justamente a isso, tá bom? Que sempre sai edital, geralmente ali a cada 8 meses, 6 meses, e esses editais eles podem alternar a banca, né? Depende do processo seletivo anterior que esteja em andamento, concluído, tá? Concluído, finalizado e tudo mais. Então, o conteúdo ele é o mesmo, independente da banca, então você vai ter que estudar isso, tá? Mas eu vou ter que estudar só para o padrão VUNESP? Não. Eu vou ter que estudar só para o padrão da Fundação Getúlio Vargas? Não, você tem que estudar e conhecer o conteúdo, porque o conteúdo é o mesmo. Sabendo o conteúdo, você responde questão da VUNESP, você responde questão da Fundação Getúlio Vargas, você responde questão da Fundação Carlos Chagas, você responde questão de qualquer concurso. O importante é você conhecer o conteúdo. Word, editor de textos. Estrutura básica de documentos, edição e formatação de textos, né? Coisinhas diferenciadas que nem quebras, né? São coisas que caem na prova. Por quê? Porque é diferenciado, é um nome estranho, pouca gente conhece, tá? Excel, planilhas de cálculos, tá? Muita gente assusta, né, o candidato dizendo que caem fórmulas difíceis,
impossíveis de se resolver e etc. Mas na verdade não, né? O que cai são fórmulas básicas, operações básicas, você tem que conhecer o básico, tá? Ah, na prova, geralmente são 4 a 6 questões de informática, tá? Ah, e ainda tem a redação, tá bom? Então, informática não é assim, tipo, a primeira disciplina que você vai dar importância, que você vai dar valor, claro, né? Você vai focar em língua portuguesa, em matemática, conhecimentos gerais. Aí lá no finalzinho você vai encontrar ali informática, administração pública, né? Atualidades às vezes e a redação. Então, se você foca na parte de informática com o objetivo ali de acertar metade ou mais dessas questões, isso vai acabar impactando lá na frente, porque aí você acaba tendo uma boa classificação, tá? Se são muitos candidatos, e atualmente a prova da polícia ela é realizada em várias capitais do país, se são muitos candidatos, uma questão que você acerta faz a diferença na sua classificação, tá? Então, não negligencie, tá bom? Estude tudo que está no edital e espere justamente pelo melhor, porque se você estiver preparado, aí você certamente irá acertar a questão. Microsoft PowerPoint, né? PowerPoint é a parte de apresentação de slides, tá? Também não é assim uma coisa muito difícil, porque as questões elas envolvem, né, os conceitos dos slides, elas envolvem animação e transição entre slides, coisas próprias, coisas práticas, coisas que só tem no PowerPoint. Se você pegar outros editais, né, como por exemplo o edital da Polícia Civil, você vai ver que existe um certo paralelo, pois eles estão questionando os mesmos conteúdos. Ah, então quer dizer que se eu estudar o edital da PM, eu consigo estudar e fazer prova também da Polícia Civil? Sim, é possível, né? Porque o conteúdo basicamente é o mesmo, tá? Lá na Polícia Civil tem alguns tópicos extras, mas você, no caso, consegue aproveitar boa parte do conteúdo. Tanto é que muitos, né? Muitos alunos aqui do QG Concurso, eles acabam fazendo isso. Estudam para a Polícia Civil e prestam Polícia Militar. Ou estudam para a Polícia Militar e prestam concurso da Polícia Civil. Por quê? Se você está estudando, se você está naquele ritmo, você consegue justamente trabalhar com 2 ou mais editais. Bem, qual que é a diferença aqui, né, entre os estilos de cobrança? Como que é a VUNESP? A VUNESP, ela costuma ser mais direta no enunciado, tá? Ela não faz assim tanta enrolação, digamos assim. Como assim enrolação? Porque na Fundação Getúlio Vargas, né, e a gente viu isso nesse mês de janeiro, né, o concurso da Polícia Civil do Piauí, você tem, né, enunciados mais longos, enunciados contextualizados, né, exige mais atenção na leitura, dá um pouquinho mais de trabalho, cansa mais, né, a prova da Fundação Getúlio Vargas cansa mais, ok? Então, se você for fazer questões da Unesp, você vai acabar vendo que o enunciado realmente é menor e o questionamento é mais direto, tá? As perguntas são objetivas, né, com foco nos conceitos básicos e na aplicação prática, tá? Então nada de pegar assim, eu vou pegar aquelas dicas avançadas lá do Instagram, do hashtag, por exemplo, né? Legal, né? É um perfil que dá dicas avançadas de Excel, é um perfil que dá dicas avançadas de programação, mas não cai no concurso público, tá? Eu vou ver lá a função PROC, né? No lugar da PROC-V, mas não cai, tá? Então você tem, no caso, que começar a direcionar, né? Mirar, literalmente, o seu foco, tá bom? A VUNESP, menos contextualização narrativa, perguntas muitas vezes curtas e focadas. E a Fundação Getúlio Vargas, ela costuma mesclar o tema de informática com situações do dia a dia do serviço. Então é costume falar, aparecer lá no enunciado, né? Um policial militar está fazendo isso com o departamento pessoal, né? Então você tem essa contextualização. Bom, na FGV exige maior interpretação do texto e várias etapas de raciocínio, tá? A gente costuma analisar, né, as questões de provas, tanto que lá no meu canal, aqui no YouTube, né, Fernando Nishimura,
você vai encontrar lá as provas comentadas, né, as questões comentadas das provas recentemente aplicadas pelas bancas. As questões da VUNESP, geralmente elas têm 2, às vezes 3 conceitos diferentes. Por exemplo, né, é uma questão sobre o Windows, que está manipulando um documento do Word para você enviar por e-mail, né. É uma questãozinha assim, é objetivo, é a prática, né, é uma questãozinha ali com 3 conceitos. Já na Fundação Getúlio Vargas, né, você vai ver que é uma questão sobre o Windows, que usa ali, por exemplo, máscara de pesquisa, então você tem que pesquisar o arquivo que você quer enviar. Esse arquivo é do Word, mas você tem que transformar ele em PDF para poder enviar. E você não vai enviar simplesmente por enviar, você vai ter que enviar no modo confidencial do Gmail, né? Com data de validade, com senha. Ou seja, né? A Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma questão ali que envolve 5, 6 conceitos diferentes. Por isso que é importante você ter essa visão geral, tá? Essa visão generalista do edital. Conhecer um pouquinho de tudo que tem ali, porque ela vai combinar vários conceitos em um único enunciado. E se no meio desse enunciado você não sabe, por exemplo, como transformar o DocX em PDF, você, no caso, pode perder essa questão. Percebeu? Então não é uma questão só do tipo conhecer, estudar, decorar e responder. Não é. É você conhecer, é você saber aplicar esse conhecimento e é você responder corretamente a questão. Bom? Nível de complexidade dos temas, né? Lá na VUNESP, os temas, né, mais importantes são sistemas operacionais e o Office, né, Word, Excel, às vezes PowerPoint também, né. As questões elas são objetivas, elas são diretas, muitas vezes definindo termos ou ferramentas, né. É o que a gente costuma falar que é tipo decoreba, tá. Ah, mas por que é assim? Decora, tá bom? Na Fundação Getúlio Vargas, você tem as aplicações práticas. Tem que interpretar a tela, tem que interpretar trecho de código ou fórmulas, né. Não é uma coisa assim mais não é uma coisa tão simples, né, é uma coisa que exige interpretação. Inclui questão com tabelas, dados para você poder interpretar, tá. Então são questões muito mais avançadinhas, digamos assim. "Ah, mas eles podem fazer isso?" Pode, né, cada banca tem o seu perfil de prova, ok. Apesar de ser nível médio, a VUNESP ela vai fazer a pergunta de um jeito, a Fundação Getúlio Vargas vai fazer de outro jeito. Mas o conteúdo é o mesmo, o nível é o mesmo, tá? Quais são os assuntos mais questionados da informática? Aí agora vem a cereja do bolo, né? Entramos agora na segunda parte da nossa aula e agora você vai poder conhecer quais são os assuntos mais questionados na informática. Aí você pode aproveitar isso aqui e usar na prova da polícia militar, na polícia civil, né? Ah, eu vou fazer um concurso ali da prefeitura, né? Ah, 29 de janeiro, inscrição da prefeitura de Mauá. Termina hoje, se não me engano, né? Ah, vou fazer o concurso da prefeitura de Mauá. Tá aí. Sabendo desses conteúdos aqui, certamente você vai acertar ali, ó, 75% das suas questões, né? Você tem lá 4 questões na prova, você consegue acertar 3. Ah, e a outra? Bom, a outra é meio que consequência, né? Porque se você estudou, você sabe ali 75% das questões, a outra acaba vindo como brinde, por lógica, por dedução, por intuição, né? Sabe aquela questãozinha lá que você não estudou, que você não sabe, mas quando você olha você sente que sabe a resposta? É isso, né? Então você tem grande chance justamente de gabaritar a disciplina se você dominar o básico, tá? E o básico é aquilo que é mais importante, né? Não é falar assim, ah, eu tenho que saber estrutura básica de documentos, eu tenho que saber estrutura básica de planilhas, eu tenho que saber estrutura básica de apresentações. Não é exatamente isso. O que a gente fala de básico para o concurso é você saber aquilo que é importante estudar, tá? Então lá no edital tem lá 80 e tantos tópicos. Você não vai estudar todos eles. Você vai estudar esses aqui. Porque se você estudar esses aqui, você acertará 75% das questões na prova. Em Windows, né?
Em Windows, gerenciamento de arquivos e pastas pelo explorador de arquivos. Você precisa dominar, né? Dominar essa funcionalidade. E dentro dessa funcionalidade existem 3 atividades que você precisa dominar mais ainda, ou seja, né? Não pode titubear, não pode duvidar, né? Não pode vacilar. Manipulação de itens, você tem que saber como que é para renomear, né? Vou colocar aqui uma corzinha mais alegre, né? Você tem que saber como que é para renomear, né? A tecla de atalho F2, ok? Porque quando você entra na tecla de atalho F2, você vai trocar o nome do item e você não pode colocar qualquer nome. Você tem que colocar nomes que não usem, né? Não pode. Não podem as barras, barra normal, barra vertical, barra invertida. Não pode aspas. Não pode sinal de menor, sinal de maior. Não pode o ponto de interrogação. Não pode o asterisco. E não pode os 2 pontos. Não pode. São caracteres proibidos, né? Ó, B-A-S-I-A-D-O. Não pode, tá bom? Com esse mnemônico você não esquece os caracteres que são proibidos na hora de nomear e renomear arquivos no Windows. Mover. Ah, professor, mas eu nunca vi ali o comando mover no meu computador. Aí. Já viu sim. Ctrl X. Ah, mas Ctrl X não é recortar? Sim, e quando você recorta e cola, o que você faz? Você não move? É isso, né? Mover. Copiar. Copiar é duplicar. Ctrl C. Excluir arquivos. O que é excluir arquivos? É você deletar, né? E quando você deleta, você manda para a lixeira, né? Quando você deleta, ele envia para a lixeira. Mas, se você for deletar algo que está no pendrive, ou com o Shift Delete, aí ele remove permanentemente. Nossa, mas que história é essa? Caiu na prova da Polícia Civil de São Paulo. Se você deleta arquivos do pendrive, esses arquivos não vão para a lixeira. Se você deleta arquivos da nuvem da internet, esses arquivos não vão para a sua lixeira. Se você deleta arquivos que estão na rede de computadores, na sua casa, na sua empresa, na sua intranet, eles não vão para a lixeira, tá? Área de transferência do Windows, né? Isso aí acabou de cair. A área de transferência do Windows, ela é ativada, né? Lá pelo atalho de teclado Windows V. As bancas gostam desse recurso, né? Que é o histórico da área de transferência, que você pode acessar os conteúdos, né? Tem lá o Ctrl X, tem lá o Ctrl C, tem lá o Ctrl V. Se você entrar no Word, você tem o colar especial, que é um plus, né? É algo a mais, uma ferramenta a mais para a área de transferência. Organização e visualização. Né? Você tem que incluir a identificação de tipos de arquivos, né? Por meio dos ícones. Você tem que ver lá um íconezinho do Word, tem que saber que aquele é um documento. Você tem que ver lá um íconezinho do Excel, tem que saber que aquilo ali é uma pasta de trabalho do Excel, uma planilha de cálculos, né? Você tem que ver lá um íconezinho de uma foto, tem que saber que aquilo é uma imagem. E quando a gente fala tipos de arquivos, não são apenas os ícones, mas também as suas extensões, tá? Você que está assistindo essa aula aqui, depois você pode, inclusive, dar o pause, né, para poder anotar aí no seu caderno, né, as extensões de arquivos que você precisa conhecer, tá? São 4 grupos, aliás, 5 grupos na verdade, tá? São 5 grupos de extensões de arquivos que você precisa conhecer. Documentos, imagens, músicas e vídeos, que são as bibliotecas do Windows, e os arquivos executáveis. Porque executável pode ter vírus, né? Executável pode ser programa pirata, então tem que saber as extensões desses tipos de arquivos. Documento: doc, docx, txt, rtf, pdf, odt e tantos outros. Documentos: XLS, XLSX, ODS, são as planilhas. Documentos: apresentação de slides, PPT, PPTX, PPS, PPSX, POTX, ODP, são apresentações.
Imagens, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HEIC, WebP e tantas outras imagens. Músicas, MP3, WMA, Windows Media Audio, 3GP também, né? Por que não? Porque o 3GP é ali do formato de celular, inclui também vídeo, tá? Áudio como wave, né? Ondas sonoras, ok? MIDI é antigo, né? MID, né? Mas também é um tipo de áudio. Vídeos, né? Vídeos MP4, AVI, WMV. Recentemente caiu ali na prova da VUNESP, né? A extensão FLV, Flash Video, né? Flash Video, FLV. É também um formato de vídeo. E executável é exe, CMD, TIFF não, PIF, né? PIF, né? Também o comandos do painel de controle, que é o CPL, né? São todas extensões que são executáveis. Então tá aí, né? Você agora já sabe quais são os 3 blocos, né, mais importantes dentro do edital de Windows. Então faça-me o favor de estudar e dominar esses assuntos aqui. E de Word? Bom, de Word você tem que dominar ali o grupo fonte e o grupo parágrafo, que estão lá na guia página inicial, né? Então isso é só para você começar, né? Tem que saber como é que funciona o negrito, né, que é o Ctrl N, o itálico, que é o Ctrl I, e o sublinhado, que é o Ctrl U, né? Ctrl U na versão em inglês é Ctrl S, tá? Ctrl S de sublinhado. Esses 3 carinhas aqui, tá, são chamados de estilos. E os estilos, eles podem ser combinados entre si. Você pode colocar numa única frase, negrito, itálico e sublinhado ao mesmo tempo, tá? E tem mais. Se você tem lá uma frase com várias formatações diferentes, o estilo que vale é o estilo da primeira palavra. Como assim? A primeira palavra é que vira o pivô da sua formatação no Word, tá? Se você aplicar lá numa palavra, numa frase, né, que a primeira palavra não tem itálico, todas as palavras passarão a ter itálico. Se você aplicar numa frase, né, que não tem o sublinhado, todas as palavras passarão a ter sublinhado. E aqui os estilos, tá? Dica. Vale a pena você brincar com os estilos aí no seu Word, tá? Abre aí no seu computador, abre aí no seu notebook, abre o seu Word, né? Faz o seguinte, ó. Digita lá no comecinho isso aqui, ó. Hand 5,7, por exemplo. Ele vai criar ali um texto aleatório para você ficar brincando com essas formatações. Aí você vai ver como que é o negrito, você vai ver como que é o itálico, vai ver como que é o sublinhado, vai ver como que é o taxado, né? Taxado é um efeito, ó, já mudou. O estilo você pode combinar, o efeito você não pode combinar. Taxado ou taxado duplo. Ou você usa um ou você usa outro. Não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Subscrito é quando o texto fica embaixo, sobrescrito é quando o texto fica em cima. Também não dá para você usar os dois ao mesmo tempo. Alinhamento, olha lá o bloco de parágrafos, né? Alinhamento, recuo, quebras, né? Alinhamento esquerdo, centralizado, direito justificado, que são os alinhamentos de parágrafos. Como que você configura o recuo, né? Recuo é a distância do texto em relação à margem, tá? Se você olhar para a régua que você tem lá no seu Word, você vai ver que tem uns símbolos diferentes ali, né? Tem um triângulo para cima, tem um quadradinho, tem um triângulo apontando para baixo, né? Esses aí são as guias de recuos, né? Então você pode mexê-las e ver o que acontece com o seu texto. Quebras, né? Quebras são divisões. Existem as quebras de página, existem quebras de linhas, existem quebras de colunas, existem quebras de seções, que são divisões de formatação. E outro, listas e marcas, né? Listas de vários níveis, marcadores, numeração. Você sabia que numeração tem 3 tipos? Tem. Tem números, tem algarismos romanos e tem letras, né?
Números, algarismos, somanos e letras são 3 tipos de numeração. E as marcas, né? Os marcadores são símbolos, bolinha, quadradinho, estrelinha, o que você quiser ali no começo. Mostrar tudo para você ver as marcas de parágrafos, né? Quando tem isso aqui no seu texto, é marca de parágrafo, é o Enter. Se tiver uma setinha, é a tabulação. Se tiver um pontinho, é o espaço em branco. Então, você precisa reconhecer esses itens, que são itens visuais, tá? Dá para você visualizar as quebras, ok? E aí você consegue identificá-los aí, bom? Excel, planilhas de cálculos, tá? Para você fazer isso, você precisa conhecer um pouquinho de matemática. E conhecer matemática, conhecer as regras básicas da matemática, tá? Você não precisa entrar ali na parte avançada de matemática para saber fazer as fórmulas e funções do Excel, mas tem que ter um pouco de noção, tá bom? Nas provas de concurso, você precisa conhecer e dominar, né, essas categorias aqui, que são as categorias de funções lógicas, funções estatísticas de contagem e também busca e referência. Como a sua prova é uma prova de nível médio, né, essa parte aqui de busca e referência, né, deve cair menos, ou nem cai, né, em todos os concursos. É mais para você, no caso, estar preparado para novos desafios, tá bom? Então, o tipo de questão que você vai se deparar nas provas, né, de concursos, quando se fala sobre planilhas de cálculo, são questões práticas, que você tem que saber a aplicação das fórmulas e funções. Então, vamos conhecer aqui, né? O uso da função C, né? O que é a função C? A função C é um teste. É um teste que, de acordo com o resultado, vai dar verdadeiro ou falso. Essa função ela pode estar aninhada. O que é isso? Uma função C dentro de outra função C, né? Você pega ali, ó, função C, né, um teste número 1, ponto e vírgula. Função C, um teste número 2, ponto e vírgula, né? Então você tem aninhamento, uma dentro da outra. E quando você tem isso, você tem que resolver primeiro aquela que está dentro, para depois resolver aquela que está fora, no nível acima, tá? Funções estatísticas e de contagem, né? Função soma, somar valores numéricos. Função média, média aritmética simples, soma e divide pela quantidade. Função máximo, maior valor de todos. Função mínimo, menor valor de todos. Função maior, maior valor em determinada posição. Função menor, menor valor em determinada posição. Tipo, você quer o penúltimo valor, não quer o último. Se você quiser o último, você usa mínimo. Agora você quer o penúltimo, usa menor. Você quer o antepenúltimo, usa menor, né? Função máximo, pega o maior de todos. E se você quiser o segundo, você usa a função maior. E se você quiser o quinto maior valor, usa a função maior, porque a função maior e a função menor elas conseguem ir cirurgicamente no valor que você quer, na posição que você quer. Funções de contagem, conte ponto C, contagem condicional, ele vai contar só se for verdadeiro. Conte ponto num, ele vai contar só se for número. Soma C, ele vai somar só se for verdadeiro. Média C, ele vai tirar a média só se for verdadeiro, tá? Porque aí você consegue filtrar dados em intervalos. Você não vai usar todos os dados da planilha. Você vai usar apenas aqueles que atenderem às condições que forem verdadeiras, tá? E a parte mais avançadinha é o PROC-V, PROC-H, índice e CORRESP, né? Para você poder localizar informações em tabelas. PROC-V procura na vertical, PROC-H procura na horizontal, índice diz onde está a informação e CORRESP qual é a informação correspondente à localização.
Microsoft PowerPoint. O PowerPoint é um editor de apresentação de slides. E aquilo que mais cai, né, na parte de slides ali, são as animações e transições. Como é que você vê uma animação? Como é que você vê uma transição? Quando você inicia a apresentação. E você inicia a apresentação com a tecla F5. A tecla F5 inicia a apresentação a partir do primeiro slide visível da sua apresentação. Se você acionar Shift F5, aí será exibido, né, a partir do slide atual. Mesmo que seja um slide oculto. Como assim um slide oculto, né? Um slide oculto é aquele que existe, mas não aparece para o público, tá? Somente quem está criando a apresentação consegue visualizar ele. Mas o Shift F5 ele consegue mostrar para o público esse slide. Eu fiz a apresentação, como é que eu saio dela? Tecla ESC. ESC, né, que vem ali do termo em inglês escape, escapar, cancelar. Bom? Então, animações e transições. Tipo de animação, né? Você tem que saber a diferenciação entre os efeitos, entrada, ênfase, saída, trajetórias, né? São os efeitos das animações dos objetos. As coisas que estão dentro do seu slide. Para organizar essas animações, você pode usar o painel de animação. E o painel de animação vai indicar quando que a animação começa, qual é o início, quando que vai clicar, quando que vai iniciar junto com o anterior, tá? Quando vai iniciar após um tempo, que é o atraso. Tá? E transições. As transições, elas se diferenciam das animações, porque as animações elas são para objetos do seu slide. Já as transições, elas são do slide inteiro, tá? Na hora que passa de um slide para o outro. Né? Olhando para essa imagem que você está vendo na tela neste momento, esse logo que aparece aqui no cantinho, se eu quisesse, eu iria colocar nele uma animação. Esse título que aparece aqui em cima, se eu quisesse, eu iria colocar nele uma animação. Ok? Por quê? Porque essas coisas são objetos do meu slide. Agora, se eu quiser o slide inteiro que ele desapareça, aí eu coloco uma transição. Ok? E-mail, correio eletrônico, né? Quais são as coisas que você precisa dominar? Campos de destinatários. CC e CCO. CC é com cópia. Todo mundo que recebe consegue ver os outros. CCO. Quem está nesse campo não aparece para os outros destinatários. CCO, que é o cópia carbono oculta, né? A gente fala assim com cópia oculta, é para destinatários receberem a mensagem, mas eles não terem o seu endereço revelado para os demais. Agora, quem estiver no campo CC, que é o com cópia, cópia carbono, aí esse vai ter o seu endereço mostrado para os outros destinatários. Dinâmica de recebimento. Você precisa conhecer isso. Mas eu sei como envia e-mail. Tá, mas você precisa saber enviar e-mail e tem que saber também responder, encaminhar, precisa entender como é que funciona o correio eletrônico. No recebimento de um e-mail, quando alguém está no campo CC e resolve responder a todos, ele responde para todo mundo que estiver visível. Já se ele estiver no campo CCO, aí não. Porque quem está no campo CCO fica oculto, não aparece. Tá? Então tem essa diferenciação prática. Internet. O que você tem que saber sobre a internet? Tem que saber como usam as ferramentas de busca os operadores. Google. Né? Mas eu sei usar, eu pego aqui o meu smartphone, né? Muita gente fala assim, eu pego aqui meu smartphone, eu ligo aqui o áudio, né? Ok, Google, pesquisar sobre isso. Tá, mas não é isso que cai na prova. Tá? O que cai na prova são os operadores, são os símbolos, são os sinais. Tá? Aquilo que vai acontecer quando você mandar pesquisar ali com aspas, quando você mandar pesquisar com traço, quando você mandar pesquisar com or, quando você mandar pesquisar com not. Né? É isso que vai cair na prova, então você tem que saber esses conceitos.
Refinamento, o uso das aspas para buscar frases exatas ou nomes completos. Tá? Usar o sinal de menos para você tirar itens da pesquisa. Usar o OR e o NOT também para poder filtrar a quantidade de resultados. Tá? Entender como que é a lógica da busca. Qual é o texto de busca que retornaria o menor resultado possível. Por exemplo, se eu mandasse pesquisar isso aqui, ó, PMSP menos PMSP, quantos resultados que isso aqui vai me dar? Eu já sei, nenhum. Ah, mas como assim? É claro, não existe uma página na internet que tenha PMSP e ao mesmo tempo não tenha PMSP, tá? Isso aqui já caiu em prova, ok? Isso é lógica, né? Lógica de busca, tá bom? A negação, ela é mais importante do que a afirmação, tá? É igual, por exemplo, quando você vai lá nas provas mais avançadas, né, que fala sobre o firewall, né? A gente está, por exemplo, com um concurso lá da Câmara dos Deputados e tem lá, né, questões sobre firewall, que é uma barreira contra invasões, né? Como que o firewall opera? Ele deixa passar tudo, exceto as negações. Ou seja, as negações são mais importantes, né? Quando você pega lá dentro do Windows, né, as permissões NTFS para os usuários, o que que o usuário pode fazer? O usuário pode fazer tudo menos aquilo que estiver negado para ele. Ou seja, a negação é mais importante, tá? Então, ó, a negação, o sinal de menos, ele acaba sendo mais importante do que os outros. E Google Workspace, tá? Google Workspace, que é a parte lá sobre Gmail, agenda, né, calendário. Meet, que é para videoconferência. Ah, mas eu não vou reunir com tanta gente assim não. Tá bom, uma chamada de vídeo com 2 pessoas. Ah, mas eu não tenho câmera. Uma chamada de áudio, tal. Google Meet faz tudo isso, tá bom? Chat, para você escrever, né, conversar. Google Drive, né, para armazenamento e colaboração. É o que mais cai em prova. Documentos para criar documentos online, planilhas, Google Planilhas para criar planilhas online, Google Apresentações para criar apresentações de slides online direto no seu navegador, Google Formulários para criar formulários que o usuário vai preencher e responder com suas respostas, né, para suas perguntas. Google Drive, colaboração em tempo real, né? O Drive ele é uma central de armazenamento que permite acesso online e edição simultânea de documentos, planilhas e apresentações. Então você pode carregar lá um arquivo no Google Drive, compartilhar o link com o seu coleguinha, aí vocês dois vão digitando lá o resumo sobre o assunto que vocês estão estudando. Gestão de arquivos, tem que saber como que é o armazenamento na nuvem, como que é o compartilhamento com outros usuários, como é que você faz isso, né? Como que é a organização de pastas, criar nova pasta, renomear a pasta, mover a pasta. E Microsoft Teams, tá? Microsoft Teams, que é para bate-papo, chamadas de áudio, ligações telefônicas via internet, o VoIP, né? Chamadas de vídeo, criação de grupos, que são as equipes, trabalho em equipe, Word, Excel, PowerPoint. Então você vê que aqui o Teams, né, ele seria o equivalente ali ó, dentro do Google Workspace ao Google Drive, mais documentos, planilhas, apresentações e mais Google Meet e Google Chat. O Microsoft Teams ele é usado para comunicação em tempo real, né? Você tem que saber como que essa ferramenta opera, né? Para realizar chamadas de áudio e vídeo. Ah, mas eu nunca usei isso aqui. Comece a usar. Tem aí no seu Windows. Se você acionar aí no seu Windows o atalho teclado Windows C, você entra no modo chat, que na verdade é o Microsoft Teams gratuito dentro do Windows, tá bom? Recursos de reunião, você compartilhar a tela durante as reuniões, você visualizar o conteúdo dos outros, você levantar a mão durante a reunião, você entrar ali no modo de
compartilhamento do seu perfil, né, da sua foto, você exibir a sua imagem, né? Tem também lá o modo teatro, né, o modo arena, eles chamam de modo juntos, né, juntos, porque aparece na tela lá 48 bonequinhos, né? Cada bonequinho ali é uma pessoa que está participando da reunião, né? A inteligência artificial, o Copilot, né? Ele vai e organiza essas informações ali na tela do Teams para você. Bom, bem, então é isso. Vamos então ver isso em algumas questões desse ano mesmo, né? Que já caíram em provas. Primeira questão. Considerando a área de transferência do Microsoft Windows 11 em sua configuração padrão, assinale a alternativa verdadeira. Para colar algo da área de transferência, use seu atalho Ctrl Alt V. Errado. Ctrl V. Letra B. O histórico da área de transferência não vem ativo por padrão no Windows. Realmente não vem ativo. Ah, senhor, mas como é que eu ativo? Atalho do teclado Windows V. E com o histórico da transferência, você consegue armazenar 25 conteúdos lá. Esses 25 conteúdos, eles ficam disponíveis para você poder colar. Tá? Se você quiser, você pode fixar esses conteúdos. E aí o que acontece? Eles ficam para sempre ali na sua área de transferência, até você desafixar, até você excluir de lá. Se você reiniciar o computador, o histórico da transferência vai manter esses conteúdos fixados por você. Letra C. Para se ativar ou desativar o histórico, você usa o Windows H? Não, né? Você usa o Windows V, porque o Windows H é ditado. Olha aí uma dica. Ditado. Você fala, o Windows escreve. Então você abre ali o bloco de notas, aciona lá o Windows H e começa a falar. Eu estou estudando informática. Eu descobri que a área de transferência não vem ativada no Windows 11. O atalho de teclado é o Windows V. E aí você já está criando o seu resumo, para você poder revisar isso na semana da prova. Letra D. Automaticamente, o histórico da transferência é compartilhado em todos os usuários locais do Windows. Não. Ele é compartilhado na sua conta, ok? Na sua conta da Microsoft. Por exemplo, você está lá com o computador e está com o notebook, os dois estão na mesma conta Hotmail. Se você copiar em um, dá para colar no outro, tá? E letra E, o histórico da transferência é sincronizado via nuvem caso não tenha internet. Redundante e errado. Por quê? Se é nuvem, é internet. Não dá para você acessar a nuvem sem acesso à internet. Então, tá errado. Um usuário do Microsoft Word, em sua configuração padrão, está editando e digitando um documento. No segundo parágrafo do texto, ele acionou o atalho por teclado Ctrl Enter. Esse atalho, a partir da localização atual do cursor, insere uma Ctrl Enter ou, caiu na prova da Polícia Civil, Ctrl Return. Por quê? Porque é a mesma coisa. Ah, mas qual que é a diferença, tá? Enter, tá? É a tecla do teclado numérico do seu computador. Porque ele vem lá daquela época das calculadoras manuais, né? Digita um número, entra. Digita um número, entra. Digita um número, entra. Né? Então, a tecla Enter é lá do seu teclado numérico, tá? E Return, né? Vem lá do teclado alfabético. É um pouquinho de história, tá? Vem lá do seu teclado alfabético. Porque ele tem a ver com retorno de carro. Não sei se você conheceu a máquina de escrever, mas quando você chegava no final da linha que você estava datilografando, você usava um retorno de carro para poder voltar para o começo da próxima linha. Né? Então, esse é o return. Então, na prova pode cair dos dois jeitos, porque no Word tem os dois jeitos, né? Ctrl Enter ou Ctrl Return. Ctrl Enter ou Ctrl Return é para você inserir uma quebra de página, né? A quebra de página é uma divisão de página. Sabe aquele momento que você tem lá uma página, né? Está aqui no segundo parágrafo, você quer ir para a próxima página? O que você faz? Ah, eu vou apertar Enter, 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 até mudar de página. Não, né? O certo, né, é você acionar o Ctrl Return, o Ctrl Enter. O
que aí você vai direto para a próxima página do seu documento. Quebra de coluna. Quebra de coluna é uma mudança de coluna, né? Ctrl, Shift, Enter é o atalho. Quebra de seção contínua. Quebra de seção é uma divisão de formatação. Divisão de formatação contínua, ou seja, ela não muda de página, né? É o caso, por exemplo, quando você tem colunas no texto. Colunas no texto. Tá bom? Caixa de texto vazia, nada a ver, né? Caixa de texto pré-formatada também, nada a ver. Observe a descrição dos valores a seguir, conforme exibido na barra de fórmulas, referente a 4 células de uma planilha elaborada por meio do Microsoft Excel em sua configuração padrão. A1, 1, A2, 2, A3, 1, A4, 2. Em seguida, o usuário inseriu a seguinte fórmula na célula A6. Soma A1, 2 pontos A4, mais A3, mais A4. O valor exibido pela célula A6 é... Bom, aqui a gente tem 2 pontos, e 2 pontos no Excel significa até. Então, é 1 mais 2 mais 1 mais 2, né? Essa aqui é a nossa soma, mais 1 mais 2. 1 com 2, 3, com 1 mais 4, com mais 2, 6, com mais 1, 7, com mais 2, 9. Resposta, letra D. No Microsoft PowerPoint, em sua configuração original, o usuário está em modo de apresentação e exibido o segundo slide de uma apresentação de 10 slides, sem nenhum slide oculto, tampouco animações, transições ou botões de ação. Assinale a alternativa que indica a tecla ou teclas, né, que devem ser pressionadas para finalizar a apresentação. Bom, se você acionar o F5, você inicia a apresentação. E mais, né, você inicia a apresentação no primeiro slide visível. Tá? Shift F5, iniciar a apresentação. No slide atual. Home, início. Primeiro slide. End, final. Último slide. No caso que é o 10º, né? E se você quer, no caso, finalizar a apresentação, tecla ESC. Tá? Ah, mas eu não estou no segundo slide. Eu estou no 10º slide. Eu vou apertar a tecla ESC? Você, estando no último slide, você pode apertar a tecla ESC. Você pode apertar a seta para baixo. Você pode apertar a setinha para frente. Você pode apertar o Page Down. Porque pelo fato de você estar no último slide, qualquer uma delas vai acabar finalizando a apresentação. Um usuário da conta comandante@pm.sp.gov.br envia um e-mail por meio do Microsoft Outlook em sua configuração padrão, preenchendo os campos de destinatários da seguinte forma: para soldado, com cópia tenente, assunto, atividades programadas. Então esse aqui é o nosso e-mail, tá bom? O comandante está enviando para 2 destinatários o assunto, atividades programadas. O usuário soldado, após abrir a mensagem, ao clicar na opção responder, estará preparando um e-mail e enviá-lo para apenas... Bem, quando você está respondendo uma mensagem, o responder responde só para o remetente. Quem é o remetente da mensagem? É quem está enviando a mensagem original, que é o comandante. Se você escolheu responder a todos, a sua resposta vai para quem? Vai para o
remetente e todos os destinatários visíveis. Então, se o soldado tivesse escolhido responder a todos, ele estaria respondendo para o comandante e para o tenente. Tá? E se eu escolher o encaminhar, para quem que eu vou encaminhar a mensagem? Para o remetente? Não. Para os outros destinatários? Não. Eu vou encaminhar a mensagem para outros diferentes do original. Você vai mandar a mensagem, você vai encaminhar a mensagem para outros destinatários diferentes da mensagem original. Você vai mandar, por exemplo, o major, certo? Que não está na mensagem original. Os mecanismos de busca na internet tornaram-se ferramentas indispensáveis. O Google, que é o preferido pela maioria, oferece diversas opções para o refinamento das buscas, considerando que você queira localizar páginas que contêm exatamente o nome completo de Pedro Álvares Cabral. Assinale a opção que indica o texto a ser usado numa busca por meio do Google. Exatamente precisa estar entre aspas, tá? Porque se você colocar sem aspas, que nem aqui, né? Na letra A, ou aqui na letra E, porque na letra E você está colocando aspas demais, né? Você acaba pegando, né, uma quantidade de resultados diferenciados. Todo mundo entra. O mesmo caso que na letra C. E na letra D? Vai achar somente as páginas com Pedro. Álvares e Cabral não vem, né? Um policial militar possui um plano de escalas completo no Google Drive, em sua configuração padrão, em um arquivo chamado plano XLSX. Ah, não, mas o Google Drive ele armazena arquivo do Excel. Armazena, né? O Google Drive ele armazena qualquer tipo de arquivo, até arquivo executável. Tá bom? Deseja copiar o link do arquivo para poder compartilhar com o Departamento de Finanças. Para isso, o técnico deve acionar o menu de contexto do arquivo desejado, escolher a opção e em seguida a outra opção. Qual é a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do enunciado? Ele tem que escolher a opção compartilhar e em seguida a opção copiar link, caso ele queira compartilhar o plano XLSX. E o que ele vai fazer na tela que vai aparecer? Na tela que aparecer, ele coloca o e-mail lá do Departamento de Finanças. O Departamento de Finanças receberá um e-mail avisando que o arquivo plano XLSX foi compartilhado com eles. Microsoft Teams. O Microsoft Teams possui diversos recursos para uso em reuniões. Um deles é o levantar a mão. Assinale a alternativa para a qual essa funcionalidade é indicada, segundo a documentação oficial da Microsoft. Letra A. Compartilhar a tela do apresentador? Não. Compartilhar a tela do apresentador é pelo ícone de compartilhar. Tá? É um íconezinho assim que mostra, né, você mandando a sua tela para lá. Tá? Iniciar a gravação da reunião? Não. Uma das pessoas que está na reunião, qualquer uma das pessoas que está presente na reunião, exceto convidados, né? Apresentador, organizador, funcionário da empresa, ele pode iniciar a gravação da reunião. Tá? E quando ele iniciar a gravação da reunião, ó, atenção porque isso aqui caiu em prova, tá? Quando ele inicia a gravação da reunião, a gravação ela vai continuar até que todo mundo saia da apresentação. Por exemplo, o João começou a gravar a reunião. Aí no meio da reunião ele saiu, mas ficou lá a Mara, ficou lá a Sabrina, ficou lá o Fernando, ficou lá a Denise, ficou lá o Ricardo. O fato do João ter começado a gravação, mas ele ter saído, não interrompeu a gravação. A gravação ela continuou. Aí só depois que todo mundo, que a Mara, a Denise, a Sabrina, o Fernando, o Ricardo, todo mundo sair, aí a gravação ela é finalizada. E aonde vai parar essa gravação? Aí ela vai para o OneDrive. O OneDrive é a nuvem
onde ficam as gravações das reuniões, quando elas têm convidados externos. Ah, mas não tinha ninguém de fora, era só o pessoal de dentro. Então ela vai para o SharePoint. SharePoint, que é uma nuvem interna onde fica gravado. Ah, mas como é que eu acho essa reunião gravada? É só você voltar no chat daquela reunião, lá da conversa do João e tal. Só você voltar lá que você vai achar o link lá no meio da conversa. Tá bom? É isso. Então, é um recurso, cai na prova, tá? E você só vai saber de todos esses detalhes, primeiro, estudando, segundo, praticando, né? Onde que você vai estudar isso? Documentação oficial da Microsoft. A própria questão já está te avisando sobre isso. E onde que você vai praticar? Para de usar um pouquinho o WhatsApp, sabe? Sabe você que usa o WhatsApp Web no seu computador todo dia, toda hora? Então, começa a chamar pelo Microsoft Teams. Ah, mas a pessoa ela não tem o Microsoft Teams. Não tem problema. Só você chamar a pessoa, convidar a pessoa lá pelo e-mail do Teams, a pessoa recebe o link e ela entra, mesmo que não tenha o Teams instalado. Ela vai entrar pelo modo do navegador da internet. Finalizar a reunião. Não, né? A reunião ela é finalizada quando todo mundo sai ou quando quem iniciou a reunião vai lá e clica lá no botãozinho para finalizar a reunião. Fechar automaticamente o microfone dos participantes, ou seja, mutar, né? Deixar todo mundo sem falar, né? E isso é interessante quando você está ali no modo webinar. No modo webinar, você apresenta e todo mundo assiste. Às vezes um microfone aberto ali, né, pode acabar interrompendo a aula, atrapalhando a aula, certo? E enfim, levantar a mão. Levantar a mão é para sinalizar que o participante deseja falar. Então vai aparecer o avisozinho na tela, todo mundo vai saber que o participante quer falar. Aí cabe ao apresentador deixar o participante falar ou não, né? Aí depende daquilo que ele vai querer fazer ali. Tá bom? Então é isso. Vou voltar aqui. Pronto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu mostrei para vocês 3 blocos nessa aula, né? Primeiramente, o bloco relacionado ao edital. Segundo, como que as bancas trabalham. 3 não, aliás, 4 blocos, né? Primeiro, o conteúdo do edital. Segundo, como que essas bancas trabalham. Terceiro, o que é mais importante para você acertar 75% das questões ou mais na sua prova. E alguns exemplos de questões de concursos recentes sobre esses tópicos que caíram aqui, tá bom? Então é isso. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, tá bom? Envia, né, esse link também lá para o seu colega que está a fim de passar na Polícia Militar de São Paulo, tá? E você, né, que está aqui assistindo, pega aqui o comentário fixado, né, esse link que tem aqui na descrição, para você poder ingressar ali no Missão PM São Paulo, né? Esse Missão PM São Paulo é um mini curso, aí você vai conhecer a banca, conhecer os conteúdos, conhecer alguns exemplos de questões, para poder ir bem neste concurso, tá? E se você quiser uma preparação completa, né, maior, ampla, né, aí você pode optar pelo curso, né, o curso da PM São Paulo, aqui do QG Concurso, está com as inscrições abertas e tem uma condição especial justamente para você que está aqui na nossa aula, tá bom? Então não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever ali no, no nosso Missão Polícia Militar de São Paulo, né, nesse mini curso, participar de todas as aulas, tá? E, se puder, adquira o curso para ter essa preparação completa para o concurso. Valeu, pessoal? Então, obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.